Oi, pessoal. Nós vamos continuar na nossa disciplina, tá? E hoje a gente vai conversar sobre tabelas de páginas multiníveis, tá certo? Vocês já devem ter uma boa noção, né, até agora, dado que a gente já teve aula, já teve quizzes de tabela, do que é paginação. Então, é muito importante que vocês tenham muito claro na mente de vocês o que é paginação, o que é virtualização com paginação. Se alguém não tiver ainda entendido isso, por favor, me fale para a gente conversar sobre isso, tá certo? Porque a gente viu em aulas passadas o quê? A gente viu paginação, virtualização, compaginação, né? A gente viu que as aplicações podem ser maiores, inclusive, do que o tamanho da memória, que as aplicações, os programas, eles não precisam estar inteiros na memória, né? Partes apenas do programa vão estar na memória. A gente viu que para que isso ocorra, a gente usa uma técnica chamada paginação, né, que a gente divide o espaço de endereçamento virtual em páginas, e a gente divide a memória física em quadros de páginas, de mesmo tamanho das páginas, e aí a gente vai trazendo as páginas necessárias para a execução do programa para a memória à medida que elas vão sendo necessárias, né? Então, isso que é a paginação a virtualização com paginação, tá? Aí na aula passada a gente viu um exemplo bem de brincadeirinha, né, que a gente tinha uma máquina com 16 bits de endereçamento, né, significa que a memória RAM da gente poderia ter no máximo 2 elevado a 16 endereços, né, e aí isso é uma memória muito pequena, nem é mais uma máquina que existe nos dias de hoje. E aí hoje a gente vai começar a conversar um pouco sobre como é que a gente implementa a paginação, agora considerando máquinas um pouco mais atuais, tá certo? Quando a gente tem máquinas um pouco mais atuais, o número de bits que é usado para o endereçamento, né, para endereçar um byte da memória, por exemplo, ou uma palavra da memória, vai crescendo, né? Há alguns anos a gente tinha máquinas de 32 bits, tá? Com 32 bits, a gente consegue endereçar uma memória de 4 gigabytes, tá? Então, recentemente, né, uma memória RAM, a memória principal de 4 gigabytes, ela ficou muito pequena. A gente tem hoje máquinas que têm uma quantidade de memória maior que essa, tá? E aí, quando isso é muito pequeno, precisou aumentar a quantidade de bits para endereçamento. E aí aumentaram para 64, né? A gente viu no passado, né, nas aulas passadas, que a gente tem essa MMU, que é um hardware que é responsável por traduzir os endereços virtuais nos endereços físicos. A gente viu no passado que quando a máquina tinha 16 bits, essa MMU era super rápida, era tudo feito em hardware, né? Não precisava nenhum acesso à memória, porque a tabela de páginas ficava toda lá dentro. Mas quando a gente tem uma quantidade de bits maior para endereçar a memória, né, já com 32 bits, por exemplo, isso já fica inviável, porque a gente precisaria de milhares de registradores dentro da MMU e ficaria muito caro, tá? Para poder manter uma tabela de páginas lá dentro, né? E aí, uma solução que a gente viu, né, na videoaula que eu passei para vocês, seria manter na MMU o endereço da tabela de páginas, mas a tabela de páginas ficaria na memória, né? E aí, com essa tabela de páginas na memória, cada vez que a gente fosse traduzir um endereço virtual no endereço físico, a gente precisaria de um acesso à memória, o que é um pouco lento, né? E aí a gente resolveu isso acrescentando, né, aquela memória associativa, né, que é uma cache, basicamente, da tabela de páginas, que mantém dentro da MMU as páginas mais recentemente usadas, né, a entrada da tabela de páginas para as páginas que foram usadas mais recentemente, de forma que quando essas páginas forem precisar ser usados novamente, o índice da tabela de página específico vai estar lá e a tradução do endereço físico para o endereço lógico vai ser bem mais rápida, né? Foi a videoaula que vocês viram segunda-feira, tá? A gente resolveu com essa cache o problema da lentidão. Mas a gente, apesar de ter resolvido, né, esse problema de forma
esse problema de performance, né, com essa cache lá dentro da MMU, tá? Não é caro, né, manter isso, porque são alguns registradores apenas para manter o conjunto, para manter as entradas da tabela de página do conjunto de trabalho daquele programa, tá? Ainda assim, se a gente começar a aumentar muito a quantidade de bits desse espaço de endereçamento, a gente vai ver que as tabelas de páginas ficam muito grandes, tá? Então, quando a gente tinha 32 bits e a gente reservava 12 bits para o deslocamento, ainda sobravam 20 bits para a quantidade de páginas, né? Para a gente ter o índice da página dentro daquele espaço de endereçamento virtual. Com 20 bits, a gente consegue 2 elevado a 20, quer dizer, 1 milhão de páginas, né? Naquele espaço de endereçamento. Se cada entrada dessa tabela de páginas tiver, por exemplo, sei lá, 64 bits, ou vamos supor que tenha só 32 bits, a gente ainda teria 32 megabytes, né? De tamanho para cada página, né? E isso ficaria lá tomando um espaço da memória. Fora que a mudança de contexto pode ficar lenta, né? Porque cada vez que um processo deixa de executar e o outro processo vai executar, eu tenho que copiar a tabela de páginas para o disco do processo que perdeu a CPU e tenho que trazer do disco a tabela de páginas de novo processo e isso vão ser 32 mega, tá? Então, isso pode ser bem lento. E aí, eu pergunto para vocês, tá? Vamos ver, nem que vocês escrevam aí no chat aí. Será que a tabela de páginas inteira precisa estar na memória? Essa é a primeira pergunta. O que é que vocês acham? A tabela de páginas inteira precisa estar na memória? Eu acho que não. Não, professora. É Não carregado precisa. de acordo com a necessidade. Exatamente. É a mesma lógica do programa inteiro não precisa estar na memória. O programa inteiro não precisa estar na memória porque existe aquela localidade de referência, né? Cada vez que a gente executa um programa, né, os programas, a tecnologia que a gente tem em programação são programas sequenciais, né? Mesmo que a gente tenha múltiplas threads, cada thread é sequencial, né? E aí, se a gente pegar um intervalo de tempo, sei lá, 200 milissegundos, por exemplo, aquele programa vai estar, vamos supor, num loop, ou vai estar executando uma função específica, e as páginas que precisam ser acessadas para que esse programa execute vão ser basicamente as mesmas, tá? A gente não vai usar, em cada intervalo de tempo desse, assim, a gente não vai usar todas as páginas do programa, né? A gente não vai executar tudo. Então, isso é chamado de localidade de referência, e é essa localidade de referência que permite que a paginação seja muito bem sucedida. É essa localidade de referência que permite que a memória associativa, né, que é a cache da tabela de páginas que fica dentro da MMU, é essa localidade de referência que permite que essa cache seja muito útil e muito importante para o desempenho desse sistema, né? Porque quando o conjunto de trabalho está todo já na memória, a tabela de páginas dessas páginas específicas já estão na cache, e aí quando eu vou traduzir endereços lógicos, endereços físicos, eu já tenho aquela tabela na cache e a tradução já vai ser muito rápida, tá? Então, a resposta é não. Nem toda tabela de páginas precisa estar na memória o tempo todo. Além disso, ainda tem outra questão. Com o espaço de endereçamento de 32 bits ou de 64 bits, será que todo esse espaço de endereçamento virtual é usado? Será que, de fato, por mais que eu tenha aquele endereço enorme lá em cima, né, para a pilha, porque a pilha de execução fica lá no topo da imagem do processo, mas será que a gente usa todo o espaço de endereçamento virtual para um programa? O que vocês acham? Virtual, eu acho também não, professora. Não, é muito, né? Imagine agora com máquinas. Meu computador, de vocês também provavelmente, tem 64 bits de endereçamento. Imagine o tamanho, é na ordem de petabytes, tá? Eu nunca vi um programa de 1 petabyte. Acho que eu nunca nem vi um disco de 1 petabyte. Então, assim... E um petabyte para carregar em bloco, né? Ainda tem isso. Que não seria, tipo, inteiro.
Não, mas eu digo assim, o espaço de endereçamento, ele permite que um programa tenha, sei lá, 5 petabytes, eu acho, são 18, uma coisa assim, quando você tem 64 bits, tá entendendo? Então, significa que um programa, ele pode ser grande o suficiente para chegar nesse tamanho. Mas aí, o argumento que eu estou querendo usar com vocês, para que vocês entendam, para que a gente entenda e a gente consiga progredir aqui nesse assunto, é que esse espaço de endereçamento virtual, no momento, ele é um exagero, né? A gente está ainda na memória, a memória física, RAM da gente, a memória principal, está na ordem ainda de algumas dezenas, ou no máximo centenas de gigabytes, né? A gente não está chegando ainda nem em terabytes, estava ali em petabytes, tá? Então, Mas à isso aí medida não é que... uma medida de segurança de desenvolvimento para poder não acontecer coisas que aconteceram, como, por exemplo, na geração de Exatamente, 16 e 32 bits, porque acharam exatamente, que nunca ia chegar e rapidinho chegou, né? Então, do jeito que exatamente, a programação, do jeito que os sistemas estão ficando cada vez mais complexos, se não tiver tipo uma medida de precaução como essa, de aumentar exponencialmente assim o número de endereçamentos, né, de endereços possíveis, vai ter que passar por outra mudança radical assim perfeito, de é, hardware para que os é, programas sejam viáveis, né? é exatamente isso, assim. Agora, no momento que a gente está vivendo agora, os computadores mais modernos estão longe de usar tudo isso, entendeu? Então, assim, nem no momento a gente não é comum que um programa use todo o espaço de endereçamento, né? Vai ter um monte de espaços vazios lá. Lembra que tinha uma área lá que permitia que as variáveis dinâmicas, o heap, né, crescesse para cima e a pilha de execução cresce para baixo, né? Então, aquela área ali, ela tem muitos endereços ali, lógicos, que poderiam ser usados, mas que provavelmente nunca vão ser usados. Estão entendendo o que eu estou tentando falar? Porque o espaço de endereçamento é muito grande. Então, a gente vai usar muito dos endereços zero até um certo valor do endereço, que é até onde fica o heap, né, onde inicia o heap. Depois a gente vai usar muitos endereços do fim desse espaço de endereçamento, que é onde tem a pilha de execução, que vai crescendo para baixo, e o heap vai crescendo para cima, mas entre eles, naquele espaço ali, tem um monte de endereço virtual que nunca vai ser usado, né? Então não faz nenhum sentido. Na tabela de páginas, as páginas desse espaço aí que nunca vai ser usado, né? Essas páginas aí, a tabela de páginas dela, as entradas na tabela de páginas dessas páginas, elas nunca vão ser necessárias, né? Então, juntando essa ideia toda, a gente pensa, a tabela de páginas, primeiro, a tabela de páginas não precisa estar toda na memória, né? A gente resolve o problema de tabelas de páginas muito grandes, que não precisam estar todas na memória, mas agora a gente precisa definir um esquema de como é que a gente faz isso. Como é que a gente quebra a tabela de páginas para que a gente tenha um esquema de que a gente consiga, quando a gente precisar de alguma entrada da tabela de páginas específica, que a gente saiba exatamente onde está essa entrada, né, se está no disco, se já está na memória, se já está na memória, conseguir acessar onde é que está, em que quadro de página está, em que endereço está, ou se está no disco, que a gente saiba que está no disco para que o sistema operacional possa trazer, tá? Então, é isso que a gente vai estudar agora, como é que a gente resolve isso. Aí, para a gente resolver isso, o que a gente vai fazer é dividir a tabela de páginas em blocos, tá? A gente vai usar uma ideia muito semelhante à ideia da própria paginação, certo? Primeiro, a gente divide a tabela de páginas em blocos, né? Aí, vocês já podem ter em mente que vai ter vários blocos dessa tabela de páginas naquela área lá, entre o heap e a pilha de execução, que vão ser blocos que nunca vão ser trazidos para a memória, porque provavelmente eles referem-se a páginas que nem vão ser usadas do espaço de endereçamento virtual, certo? Quais são os blocos que precisam dessa tabela de páginas que precisariam estar na memória, né? Só precisaria estar na memória os blocos que têm as entradas das páginas que estão em uso, né? Porque aí com essas entradas das páginas que estão em uso é que a gente consegue fazer a conversão do endereço lógico no endereço físico, né? E aí, para que a gente divida isso em blocos, o que é que a gente pensa? O que é que foi pensado, né? Pensa que você divide a tabela de páginas em blocos e você tem um índice, tá? Você tem tipo um array que vai dizer, o bloco 1 está em tal lugar, o bloco 2 da tabela de páginas está em tal lugar,
o bloco 3 está em tal lugar, e assim sucessivamente. E aí, quando a gente vai precisar de um pedaço dessa tabela de páginas, a gente usa o próprio endereço virtual para ver nesse índice em que bloco da tabela de páginas está, ler esse índice e acessa esse bloco. A gente vai ver mais detalhes já já, mas a ideia, no geral, é basicamente essa, certo? Então, aqui, imagine que a gente continua tendo um espaço de endereçamento virtual de 32 bits. Tá? Nesse espaço de endereçamento virtual de 32 bits, com 4 kilobytes de página, né? Com uma página de 4 KB, 12 bits desses aqui são usados para o deslocamento, lembram? São aqueles bits responsáveis, que eles vão ser concatenados com o número do quadro de páginas, para poder gerar o endereço físico daquela página, né? Daquela página não, o endereço físico correspondente ao endereço lógico, que foi recebido pela MMU. E aí sobram 20, né? Sobram 20 bits aqui. Antes, quando a gente tinha 16, a gente usava 12, só sobravam 4. E aí a gente tinha 16 páginas, que é 2 elevado a 4. Agora, com 32, a gente usa 12 para o deslocamento, sobram 20. Então, a gente tem 2 elevado a 20 páginas, que dá 1 milhão de páginas, né? 1 milhão e algumas coisas de páginas, tá? E aí, o que eu estava falando para vocês até agora essa tabela, essas páginas aqui, ó, desse espaço aqui, nem todas vão ser usadas. Esse espaço aqui, ele pode ser gigantesco, né? Então, grande parte aqui desse buraco que é deixado para que o heap cresça aqui para cima, a pilha cresça aqui para baixo, isso que nunca vai ser usado, grande parte disso que nunca vai ser usado. Então, as entradas nas tabelas de páginas respectivas a essas páginas que nunca vão ser usadas, elas, inclusive, nunca vão precisar nem vir para a memória, né? Elas nunca vão ter uso, na verdade, tá? Isso aqui a gente já conversou. Então, vamos lá para o nosso exemplo, tá? A gente continua com aqueles endereços de 32 bits, então a gente tem 2 elevado a 20 páginas. Óbvio que aqui, nesses desenhos que eu estou colocando aqui, não vão ter 2 elevado a 20, né? São ilustração, tá? Vamos supor que a tabela de páginas seja essa, tá? Que a gente tem 2 elevado a 20 entradas, tá? Então, a gente tem 20 bits que vão ser usados para indicar o índice nessa tabela de páginas, igual como a gente tinha antes. Isso aqui é bem grande, né? Essa tabela de páginas aqui, ela vai ficar, na verdade, no disco. E aí, do disco, partes dela, né? Porque ela vai ser quebrada em pedaços, ó. Agora, essa tabela de páginas, ela vai ser quebrada em blocos de igual tamanho, certo? E aí, alguns blocos dessa tabela de páginas ficam na memória e outros blocos ficam no disco, né? Os blocos correspondentes à tabela de página dessa área, por exemplo, a maioria vai ficar sempre em disco, né? Na verdade, nunca vão ser usados, tá? Quando eu quero, por exemplo, converter um endereço, sei lá, um endereço 2. O endereço 2 claramente está nesse bloco aqui inicial, tá? Quero converter o endereço 2 para um endereço físico, né? Endereço virtual 2 para endereço físico, então eu vou precisar desse bloco aqui. Esse bloco vai precisar estar na memória, tá? Aí, como é que a gente sabe onde danado está esse bloco? Já que agora, essa tabela de páginas quebrada em blocos de igual tamanho, ela vai ficar no disco. E eu vou trazendo para a memória apenas os blocos que eu for precisando, né? Aí, para que a gente identifique onde está cada bloco desse, a gente tem uma outra tabela, tá? No livro, ele chama tabela de páginas de primeiro nível e segundo nível. A tabela de páginas é essa aqui. Isso aqui é só um índice, né, que me facilita encontrar esses blocos. Esse índice aqui vai dizer, esse bloco 0 está na memória já. Aqui nesse exemplo, o que está verdinho é porque já está na memória. E o que está cinzinha é porque está só no disco, certo? Então, esse índice aqui, essa primeira entrada desse índice, se refere ao primeiro bloco da tabela de páginas. E aí, essa entrada aqui vai dizer, esse bloco da tabela de páginas já está na memória no endereço inicial tal, X, tá? E aí eu sei, dado que eu sei o tamanho
dessas entradas aqui, a gente sabe qual é o endereço da página que a gente quer, mas a gente vai ver detalhes mais, já já. Quero que vocês entendam aqui só a ideia geral, tá? Eu quebro a tabela de páginas em blocos de igual tamanho. Essa tabela de páginas fica agora no disco, e eu vou trazendo blocos, um bloco dessa tabela de páginas quando a gente for precisando. Aí o que fica na memória é esse índice, tá? Esse índice aqui que vai precisar, que vai indicar se aquele bloco está no disco ou se está em memória e onde está, tá? Em que lugar da memória está esse bloco, se ele já estiver na memória, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela de páginas que a gente diz que é em 2 níveis, porque primeiro eu acesso o índice, para poder depois eu acessar a tabela de páginas, né, a parte da tabela de páginas específica que eu preciso, né, que a MMU precisa, para poder converter um endereço lógico no endereço físico, certo? Então, aqui nesse exemplo, tá? Voltando, 32 bits, 20 bits para o número de páginas, 12 para o deslocamento, tá? Essa tabela de páginas tem 2 elevado a 20 entradas, e aí a gente tem 1.048.576 entradas aqui, na verdade, certo? Esse valor, 2 elevado a 20, isso é 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Imagine que a gente quer agora, que a gente quer quebrar essa tabela de páginas aqui em blocos de 1.024 entradas, tá? Que é 2 elevado a 10. Então, cada bloco desse teria 1.024 entradas da tabela de página. Para que a gente identifique cada entrada dessa, a gente precisa de 10 bits, né? Daqueles 20 bits que a gente tem, 10 bits seria para identificar isso aqui. E a gente precisaria de 1.024 blocos desses, né? Porque a gente tem 1 milhão e não sei quanto, esse 1 milhão aqui é 1.024 vezes 1.024, tá? Se a gente quebrar essa tabela aqui em 1.024 pedaços, cada pedaço desse tem 1.024 entradas. É isso que eu estou querendo dizer, certo? E aqui a divisão ficou 10 bits desse endereço aqui que está sendo usado, 10 bits vão ser usados. Os 10 bits mais significativos são usados para esse índice aqui, porque esse índice precisa de 1.024 entradas, né? Já que eu quebrei a tabela de páginas em 1.024 pedaços, eu preciso de 1.024 entradas aqui, porque eu preciso de um item nesse índice aqui para cada bloco da tabela de páginas, tá? Então, desses 20 bits que a gente tem agora, a gente usa 10 bits para identificar a entrada nesse índice aqui da tabela de páginas, da parte da tabela de páginas que a gente quer, e os outros 10 bits, dado que a gente encontrou, vamos supor que é essa parte aqui, que já está em memória, os outros 10 bits a gente usa para encontrar aqui na tabela de páginas o índice específico da entrada da tabela de páginas que a gente precisa, né? Já que a gente quebrou a tabela de páginas em 1.024 pedaços, e cada pedaço desse tem 1.024 entradas, tá? Mais uma vez uma brincadeirinha aqui com esses bits aqui, para que a gente consiga encontrar rapidamente a entrada na tabela de páginas que é necessária. Se por acaso, esse índice aqui vai ficar sempre em memória, tá? Se por acaso a gente chega aqui no índice diz que que essa parte da tabela de páginas que a gente precisa não está na memória, então essa parte da tabela de páginas vai precisar ser trazida do disco para a memória. E aí isso vai demorar um pouco mais, né? Quando for, enfim, trazido para a memória, aí esse índice vai ser atualizado, ele vai saber exatamente qual é o endereço inicial aqui do bloco, e com os outros 10 bits, os próximos 10 bits que tem do endereço virtual, vai identificar qual é a entrada naquele bloco da tabela de páginas que vai ser necessária para fazer essa conversão, tá? Percebam que agora o negócio ficou mais complicado ainda do que já era antes, né? Que a gente já falou. E aí, para vocês terem uma noção de um desenho mais bonitinho, que é o desenho que tem no livro, né? A gente tem aqui um exemplo de uma tabela de páginas, exatamente como a gente estava exemplificando ainda agora, né, de 2 níveis. A gente tem o nível 1, ou o índice, né, com 1.024 entradas, com cada entrada apontando para o endereço da memória, onde está o bloco da tabela de páginas correspondente àquela entrada. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, né, que a gente vem vendo,
A gente tem blocos de tabelas de páginas que contêm 1024 entradas da tabela de páginas, e aí esses blocos vão vindo do disco à medida, para a memória, à medida que eles vão sendo necessários, tá? E a conversão do endereço lógico no endereço físico, ele segue o mesmo raciocínio do que a gente viu quando a gente viu aquele exemplo de 16 bits, tá? Mas a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Primeiro, a gente vai identificar qual é o bloco necessário para que aquele endereço lógico seja convertido, o bloco da tabela de páginas, né, necessário para que aquele endereço lógico seja convertido no endereço físico. Aí a gente vai usar para isso, nesse exemplo aqui, os 10 bits mais significativos do endereço virtual para poder indexar aqui, para poder ver qual é a entrada desse índice que a gente vai ler, tá? Depois que a gente vê qual é a entrada que a gente precisa, vamos supor que seja essa entrada 0 aqui, tá? Essa entrada 0, vamos supor que já está dizendo aqui que isso já está na memória, no endereço XPTO lá, tá? Esse apontadorzinho aqui indica que nessa entrada aqui, da entrada 0 aqui desse bloco, tá indicando qual é o endereço onde esse bloco da tabela de páginas está. E depois a gente usa os próximos 10 bits, que também vai dar 1024 entradas aqui, né? Para descobrir qual é a entrada da tabela de páginas específica para poder converter aquele endereço, tá? E aí, uma vez que a gente sabe qual é a tabela, qual é a entrada, vamos supor que seja essa 4 aqui. Aí, recapitulando, né, do passado. Cada entrada dessa vai ter um monte de informações. E vai ter um bit que vai indicar se essa página, se ela já está na memória ou se ela está no disco ainda. Se ela já estiver na memória, vai ter lá um pedacinho dessa entrada da tabela de páginas que vai indicar qual é o quadro de páginas onde essa página está, né? Aí eu concateno os outros 12 bits que sobraram do endereço virtual com o número desse quadro de páginas e aí eu vou ter um endereço físico. É exatamente como a gente tinha antes, tá certo? Esse índice, então, aqui é só para a gente encontrar a tabela de páginas. Uma vez que a gente encontra, a conversão do endereço lógico no endereço físico vai ser exatamente igual como a gente tinha antes, tá? Claro que pode acontecer a gente vai ler aqui esse índice, e nesse índice cai numa situação de um bloco da tabela de páginas que não está na memória. Aí o que é que vai acontecer? Uma falta de página, né? Ele vai precisar trazer esse bloco para a memória, para poder ser lido quando esse bloco da tabela de páginas estiver na memória. Esse índice vai ser atualizado, né? O endereço virtual vai ser novamente, tenta-se novamente traduzir, né, o endereço virtual para o endereço lógico. Quando a gente for ler agora essa entrada do índice, o bloco da tabela de páginas vai estar na memória e essa tradução vai poder ser feita, tá certo? Ou vai acontecer outra falta de página, porque essa página específica não está na memória, certo? Mas aí vamos ver um exemplo. Um exemplo para isso ficar ainda mais claro, porque a gente só falou até agora de uma forma bem genérica, certo? Vamos supor que a gente tem um processo e o tamanho dele é 12 MB. Com um hardware, né, com 32 bits de endereçamento, na verdade, esse processo pode ter 2 elevado a 32 bytes, né, que é uma coisa, vai dar 4 gigabytes, tá certo? Mas, como a gente falou, os processos, em geral, eles são menores que a memória, né? À medida que a memória vai crescendo, o tamanho dos programas também vai crescendo, tá? Mas, em geral, eles vão ser menores que o tamanho total da memória, tá? Nesse caso desse exemplo, a gente tem um processo que, de verdade, ele só consome 12 megabytes, tá? Então, ele consome, se a gente pensar nessa figurinha aqui, ele vai consumir um pedaço aqui, um pedaço aqui. É isso que a gente vai falar agora. Qual é o tamanho desses pedaços aqui que ele consome em média, certo? Nesse exemplo. Ele consome os 4 megabytes iniciais do início do endereçamento para o código, certo? Depois ele consome mais 4 megabytes para dados, né? E aí já juntando com o RIP, que é a parte dos dados dinâmicos, que podem aumentar ou diminuir de tamanho ao longo da execução do processo. E lá no topo do espaço de endereçamento, ele consome mais 4 megabytes, vamos supor, para a page de execução, tá? Então, é um processo que consome em torno de 12 megabytes. Para a gente
para um processo desse, 12 megabytes, quantas páginas são necessárias para manter esse processo? São apenas 3.072 páginas, tá? Eu fiz o cálculo. Então, com páginas de 4 KB, com 3.072 páginas, a gente consegue endereçar todas as páginas usadas desse processo. A gente entende todas as páginas. O restante do espaço de endereçamento virtual desse processo é aquela parte do espaço de endereçamento virtual que nunca vai ser usado, tá? Só que, veja bem, a gente vai precisar, de fato, de 3.072 páginas, mais o espaço de endereçamento virtual nos oferece 2 elevado a 20 páginas, ou seja, 1 milhão e não sei quantas páginas, tá? Mas a gente só usa 3.072. Então, só essas 3.072 entradas da tabela de páginas é que vão ser usadas em algum momento, ao longo da execução desse programa. E elas não vão ser usadas todas ao mesmo tempo, né? Em algum momento elas vão ser usadas, isso depende do conjunto de trabalho, né, de cada momento da execução daquele programa, certo? De que páginas estão sendo usadas naquele instante de tempo que isso vai se permanecer em uso por um determinado intervalo de tempo e depois isso vai mudando ao longo da execução do programa, tá? Aí, nesse exemplo, o que a gente tem é uma tabela de páginas de 2 níveis, tá? Como a gente vinha estudando. Agora, o espaço de endereçamento vai ser quebrado em 3 pedaços. Lembra que antes, quando a gente estava vendo aquele exemplo de 16 bits anteriormente, a gente quebrou ele em 2 pedaços só, né? Agora, como o espaço de endereçamento é bem maior, a gente está quebrando em 3 pedaços. Esses 10 bits mais significativos, eles são usados para identificar a entrada nesse índice. Uma vez que eu identifico a entrada nesse índice, vamos supor que é essa daqui, tá? E eu encontro esse bloco aqui na memória, eu vou usar esses próximos 10 bits para encontrar a entrada da tabela de páginas, agora nesse bloco aqui da tabela de páginas que está na memória, né? Já que eu quebrei aqui, tem 1024, quebrei a tabela de páginas em 1024 pedaços, e dentro de cada pedaço desse tem 1024 entradas, tá? Então, eu uso esses próximos 10 bits para endereçar esse pedaço aqui, qual é a página específica. Uma vez que eu encontro a entrada específica na tabela de páginas, eu vou fazer a tradução do endereço. Nesse exemplo aqui, vamos supor que eu tenho um endereço virtual 8.196, quero traduzir no endereço físico. Em binário, esse endereço aqui é esse aqui, ó, tá? Quando a gente passa isso aqui para 32 bits. Então, seria esse aqui, o endereço virtual em binário. Como a gente está quebrando esse endereço nessas 3 partes, eu coloquei esse tracinho aqui para dizer. Então, a primeira parte ficou só 0, que é o que a gente vai usar para indexar aqui. Então, a gente já sabe que está aqui nessa primeira entrada aqui desse índice. A segunda parte ficou esse número 4, significa que dentro desse bloco aqui, né, que esse índice aponta para esse bloco da tabela de páginas. Dentro desse bloco, eu vou para a entrada de número 4, certo? Que é essa entrada aqui. E aí, lendo essa entrada, se essa página já estiver na memória, essa entrada da tabela de páginas vai indicar qual é o quadro de páginas onde está essa página, tá? Vamos supor que tá, ó, esse V aqui está em memória, verdade, está em memória. Está no quadro de página 110, tá? E aí, a gente vai concatenar esse valor aqui do quadro de página com o valor dos 12 bits restantes de deslocamento, que seria esse valor aqui, tá? Então, o endereço físico vai ser a concatenação desse valor aqui com o valor do deslocamento, que deu esse endereço aqui, certo? Que esse endereço, se a gente for ver em decimal, seria 24.580, certo? Então, a tradução do endereço lógico para o endereço físico, ela fica basicamente igual como vocês já tinham visto nas aulas passadas, só que agora a gente tem esse nível de indireção, que é esse índice aqui, para permitir que a tabela de páginas seja quebrada e que a gente traga para a memória apenas o pedaço específico que a gente precisa usar para fazer essa conversão, tá?
E aí, para a gente decidir como é que a gente faz essa quebra aqui, né, o projetista do sistema operacional, ele vai ter toda a liberdade para fazer isso, tá? Se optar por páginas maiores, por exemplo, vai ter menos páginas. Se optar por páginas menores, vai ter mais páginas. Se eu optar por quebrar essa tabela de páginas em tamanhos, em blocos maiores, eu vou precisar de mais bits aqui. E aí eu vou precisar de um índice menor em memória. Se eu optar por quebrar essa tabela de páginas em mais pedaços, né? Ou seja, em pedaços menores, eu vou precisar de menos bits aqui nessa parte 2 e mais bits aqui para esse índice, porque ele precisaria de mais entradas, porque precisa de uma entrada aqui para cada bloco da tabela de páginas, tá? Então, isso fica a cargo do projetista do sistema operacional decidir, certo? E aí, se a gente partir agora para uma máquina de 64 bits, será que essa solução ainda é viável? Será que ela ainda é factível? Se a gente tiver 64 bits, tá? E a gente mantiver essas páginas de 4K, que é um bom tamanho de página, a gente teria 2 elevado a 52 páginas, tá? Isso equivale a 4,5 petapáginas, como a gente vinha falando no início da aula, tá? Se a gente dividir essa tabela de páginas em 1024 blocos, cada bloco desse precisa de 4,4 trilhões de entradas. E aí, se cada entrada na tabela de páginas, por exemplo, tiver 64 bits, né? Porque lembra que cada entrada da tabela de páginas mesmo, essa entrada aqui, né? Ela vai ter aquele bit para dizer se ela foi referenciada ou não no último intervalo de relógio, vai ter um bit para dizer se ela foi modificada ou não, vai ter o valor do quadro de páginas, vai ter bit de proteção, né? Essa entrada da tabela de páginas, ela tem um certo tamanho. Vamos supor que tenha 64 bits, esse tamanho na tabela de páginas, tá? Um chute aqui, só para a gente exemplificar. Se tiver 64 bits esse tamanho, um bloco desse da tabela de páginas, tá? Aliás, se esse tamanho, tanto da tabela de páginas quanto do índice, tá? For 64 bits, cada entrada for 64 bits. O índice, ele continua com 8 kilobytes, porque só tem 1024 entradas, tá? Mas cada bloco da tabela de páginas teria 35 terabytes, porque ele tem 4,4 trilhões de entradas, se cada entrada tem 64 bits, tá? Divido isso aqui por 8, e isso me dá 35 terabytes. 2,42 vezes 64, né? Porque eu tinha 52 bits ainda para brincar, né? Naquela brincadeirinha de quantos bits vão ser usados lá para o índice, quantos bits vão ser usados no bloco da tabela de páginas, tá? O índice a gente decidiu que vão continuar 10 bits, porque eu tenho 1024, vou dividir em 1024 blocos. Sobram 42. Com esses 42, multiplicando pelo tamanho de cada entrada da tabela de páginas, a gente teria que cada bloco teria 35 terabytes, ou seja, inviável, né? Então, essa solução que funcionava muito bem para máquinas de 32 bits, sim, claro que eu esqueci de falar aqui que essa solução de tabela de páginas multinível, ela obviamente precisa da ajuda da memória associativa, né, da TLB, que é aquela cache da tabela de páginas que vai ficar lá na MMU, contendo as entradas da tabela de páginas que estão em uso, que foram usadas mais recentemente, certo? Então, voltando aqui. Essa solução, que era relativamente boa para sistemas de 32 bits, ela já não é mais boa para um sistema de 64 bits, porque não faz nenhum sentido um bloco da tabela de páginas ter 35 terabytes e precisava ir para a memória. A gente nem tem uma memória desse tamanho, né? Ainda a memória principal desse tamanho, tá? Então, a gente precisaria se a gente dividir a tabela de páginas em mais blocos, tá? Aí o índice ia crescer, né? Por exemplo, se a gente quisesse dividir em 1 milhão de blocos, tá? Então, 2 elevado a 20 blocos.
a tabela de páginas. Se a gente fizesse isso, o índice ia ter 34 gigabytes de tantas entradas que são. Então, é inviável, né? Vocês concordam comigo que não é nada viável, certo? E aí, qual seria a solução, assim, sem fugir dessa ideia, a solução mais simples, que não é simples, né? Porque já com 2 níveis de direção desse jeito que tá, né? Uma tabela de páginas de 2 níveis, já é complexo de manter. Imagine que você vai fazer um software que vai gerenciar tudo isso, né? Não vai ser simples, né? Mesmo que a gente brincasse, né? Quando a gente chega em 64 bits, não dá vencimento, né? Isso aqui é só o exemplo do que a gente tinha visto até agora, tá? Com 64 bits, se a gente dividisse em 1024 blocos a tabela de páginas, cada bloco teria 35 terabytes. Se a gente dividisse em muito mais, em blocos menores, tá? Usando agora 32 bits só, a gente teria 1 milhão de blocos da tabela de páginas. A gente teria um índice maior, de 8 mega, mas a gente teria ainda 34 GB para cada bloco da tabela de páginas, tá? Isso é inviável. E aí o que se pode fazer é mais níveis. Mais níveis. Em vez de ter 2 níveis, eu vou ter 3 níveis. Eu tenho o primeiro nível, por exemplo, com 16 bits. Depois eu tenho esse primeiro nível, me leva para um outro índice de segundo nível, com 16 bits também, por exemplo, que aí sim me leva para uma tabela de páginas e os 12 bits de endereçamento. E aí, nesses blocos de tabelas de páginas, nesse exemplo aqui, eu teria 20 bits para endereçar, ou seja, eu teria 2 elevado a 20 entradas aqui da tabela de páginas em cada bloco, tá? O que acontece é que nas máquinas atuais não se usa ainda esses 64 bits, tá? O hardware e o software desenvolvido, tá? O hardware está usando desses 64 bits que são possíveis, estão atualmente sendo usados, em geral, 48 bits. E com 3 níveis de direção, ó. 9 bits para o índice que vai ficar sempre na memória, mais 9 bits para um outro índice que vai ficar no disco, que vai sendo trazido à medida que for sendo preciso, mais 9 bits para outro índice, mais 9 bits para, enfim, pedaço da tabela de páginas e os 12 bits de deslocamento, certo? Com 48 bits a gente consegue chegar numa memória de 256 terabytes, então parece ser uma solução viável para um bom tempo ainda no futuro, tá? Só que eles estão usando tabelas de páginas de 4 níveis, tá? Eu acho que vocês têm uma ideia de como é a complexidade disso. Eu não vou ficar aqui na disciplina vendo essa tabela de páginas de tantos níveis, porque é uma coisa que vai ser bem mais complexa, mas o fato é só que é igual como a gente viu, né? Só que a gente vai ter, na verdade, várias tabelas dessas de índice. Essa tabela aqui, na verdade, ela vai apontar para outra tabela de índice que é quebrada também, porque ela é muito grande. Aí parte desse outro índice vem para a memória. Aí vou ler lá qual é o endereço do próximo nível de indireção de índice, vou ler lá. Então, são muitos acessos à memória até você conseguir chegar na tabela de páginas. E, obviamente, que a cache lá da MMU, que é a memória associativa, o TLB, que a gente viu na aula passada, ela vai ser muito importante, né, para que isso funcione bem, porque a primeira vez que a página for ser usada, essa busca por esses índices todos vão ser necessários, mas uma vez que eu encontro a entrada da tabela de páginas, isso vai lá para a cache na MMU, e eu não vou mais precisar fazer essa leitura em tantos níveis diferentes até chegar na tabela de páginas novamente, porque vai estar lá na MMU já, certo? Então, a gente não vai ficar vendo muitos detalhes sobre isso, a gente vai ver uma outra solução diferente, que é uma solução usada nas máquinas de 64 bits, enfim, chegamos nela, mas acho importante que vocês entendam todo o caminho que foi percorrido até chegar aqui, tá certo? E claro que essa solução também é usada, tá? De 4 níveis de tabela de páginas,
certo? Mas uma outra solução que vem sendo muito usada é a tabela de páginas invertida, tá? Se a gente pensar da forma oposta, o espaço de endereçamento, ele é muito grande quando a gente tem 64 bits de endereçamento, porque o espaço de endereçamento vai até 2, ele vai dar 64. Mas as memórias físicas que a gente tem atualmente, elas não são tão grandes, né? A memória física atualmente, né, ela em máquinas normais, assim, de uso pessoal, vai ser, eu acho, estourando 16, 32 gigabytes, né? Memória RAM, tô falando, certo? E se a gente for pensar em servidores, algumas centenas aí de gigabytes, por exemplo. Que isso é muito menor do que aqueles 4 petabytes lá, que esses 64 bits oferece para a gente, tá? Então, o problema da tabela de páginas com esse espaço de endereçamento muito grande é que a tabela de páginas é muito grande. Mas, como a gente já falou, a maior parte da tabela de páginas nem vai ser usada, porque é a área do espaço de endereçamento que poderia ser usada, mas não está sendo usada e nunca vai ser usada, né, para cada programa específico, certo? E aí a ideia é inverter essa lógica. Em vez de a gente ter tabelas de páginas, né, com informações sobre cada página do espaço de endereçamento virtual, que tal se a gente agora tiver uma tabela de páginas que a gente chama de tabela de páginas invertida, que diz o oposto, né? Eu tenho uma memória física aqui, por exemplo, certo? E essa minha tabela vai dizer assim, ó, no quadro de página 0 está a página X do processo Y. No quadro de página 1 está a página Z do processo K, e assim sucessivamente. Eu vou ter uma tabela que vai me falar sobre como é que a minha memória física está alocada agora. Cada quadro de página contém que páginas de que processos. E aí, eu tenho duas vantagens de fazer isso. Uma vantagem é que eu não preciso mais de uma tabela para cada processo, porque eu tenho uma tabela para a memória agora, como um todo, tá? Antes, quando a gente usava tabelas de páginas, a gente tinha que ter uma tabela de páginas para cada processo. E a cada vez que havia uma mudança de contexto, essa tabela de páginas precisaria ser gravada em algum lugar, né, para que fosse reusada depois, quando aquele processo ganhar CPU novamente, e o processo que vai começar a rodar de novo, né, que vai voltar a rodar, que vai iniciar a rodar, essa tabela de páginas dele, de alguma forma, precisaria ser restaurado, né, para que esse processo rode. Tá? Então, isso não precisa mais, porque se a gente tem agora um retrato da memória de como é que cada quadro de página desse está sendo alocado, né, o que é que tem dentro de cada quadro de página desse, então a gente só precisa de uma tabela, tá? Isso é uma vantagem. E essa tabela de páginas invertida, ela precisaria guardar o número do processo, né? Precisaria guardar o número da página virtual e outras informações também, né? Se a página foi modificada ou não, algumas outras de proteção, né? Aquelas informações que a gente tinha na tabela de páginas, a gente continua tendo aqui, tá? Aí, como é que ficaria o mapeamento, nesse caso, do endereço lógico e do endereço físico? Vocês estão entendendo aqui a ideia, que é diferente, que é uma ideia inversa do que a gente vinha vendo até agora? Fala aí, nem que seja no chat. Se não estiver entendendo, me fale que eu repito aqui. Qual é a ideia? E aí, pessoal? Vocês estão entendendo essa ideia agora nova? Que é diferente da que a gente estava vendo antes. E eu não tenho mais uma tabela de páginas para cada processo, eu tenho uma tabela invertida que vai dizer em cada quadro de página o que é que tem lá dentro. E aí eu preciso também daquelas outras informações, né, que eu tinha antes, a tabela de página, mas agora eu estou assim. Como é que fica, na opinião de vocês, já que vocês estão entendendo, ninguém falou nada, como é que fica a conversão do endereço lógico para o endereço físico? Eu tenho aqui, né, tem um processo rodando, é o processo 2, vamos supor. E eu quero acessar o endereço 8.196, igual aquele do exemplo que a gente tinha. O
que é que a gente vai fazer? O que é que a gente precisa fazer? Imagine que agora isso aqui é uma estrutura de dados, que é uma tabela invertida agora, desse jeito que eu falei para vocês. Aí, como é que a gente mapeia agora esse endereço lógico no endereço físico? Hum? Acorda aí, pessoal. Então, vamos lá. A gente viu que essa ideia de tabelas de páginas, né, ela vai precisar de muitos níveis se a gente tiver uma máquina com 64 bits de endereçamento, né, porque a tabela de páginas fica muito grande e aí é inviável. Mesmo se eu quebrar essa tabela de páginas, se eu tiver só dois níveis, né, se eu quebrar essa tabela de páginas em 1024 pedaços, como a gente viu, cada pedaço dessa tabela é muito grande, é inviável. Né? Para funcionar, a gente teria que ter muitos níveis. Aí, uma outra solução que surgiu, que está sendo muito usada nas máquinas atuais, é usar a tabela de páginas invertida, tá? A tabela de páginas invertida, ela vai ter informação sobre o uso da memória, sobre o que é que está em cada pedaço da memória. Né? A tabela de páginas antes, ela olhava, era uma tabela que tinha uma entrada para cada página do espaço de endereçamento virtual. Só que esse espaço de endereçamento virtual ficou muito grande. Né? Com páginas de 4K e 64 bits, o espaço de endereçamento virtual tem 2 elevado a 52 páginas. Então, isso é muito. E aí ficou um pouco inviável trabalhar com essas tabelas de páginas que são muito grandes, foi quebrando em muitos níveis. A ideia agora é fazer o oposto, já que a memória física, de fato, a memória mesmo, principal dos computadores, ela em geral, ela ainda é menor do que esse espaço de endereçamento virtual, né? Porque o espaço de endereçamento virtual vai lá para petabytes, enquanto que as memórias físicas ainda estão na ordem de gigabytes. Então, a ideia é, esquece esse negócio de tabela de páginas, que onde a tabela tem informação sobre cada página do espaço de endereçamento virtual. Esquece isso. Agora a gente tem uma estrutura de dados que vai indicar o que é que está armazenado, que página, de que processo está armazenada em cada quadro de página da memória física. Certo? No caso, professor, é como se rotulasse cada página dessa para facilitar a identificação, para dizer exatamente o que é. Não. É assim. Imagine que isso aqui é a memória física, certo? Do computador, tá? A memória mesmo, sua memória RAM. Sua memória física, ela não é dividida em quadros de páginas, a gente continua com paginação. A gente continua com virtualização e com paginação, certo? Essa memória aqui, ela não é dividida em quadros de páginas, lembra? Sim. Que aí a gente pega as páginas e traz para um quadro de páginas G. Se a tabela de páginas antes dizia, tal página está em tal quadro de página, né? Sim. Agora, imagine que a gente não pode mais trabalhar com essas tabelas. Elas ficaram inviáveis. Eu quero agora ter uma estrutura de dados, manter, né? Você é desenvolvedor do SEO, você quer manter uma estrutura de dados que indique o que é que tem em cada quadro de página da sua memória física. Então, se você olha essa estrutura de dados, aí você diz assim, no quadro de página 0, está a página 5 do processo 1024. O quadro de página 1 está vazio. Essa estrutura de dados vai dizer isso. Essa estrutura de dados vai ter uma entrada para cada quadro de páginas da sua memória física, certo? Então, se você tem uma memória física, por exemplo, com 2 elevado a 18 quadros de página, certo? E com páginas de 4K, por exemplo, então você precisa, nessa sua estrutura, ter 2 elevado a 18 entradas. Aí cada entrada vai ter o quê? Cada entrada vai dizer, o quadro de página, tal quadro de página, né? Que vai ter uma entrada para cada quadro de página agora. E vai indicar qual é a página e de que processo que está carregado ali naquele quadro de página. É uma visão oposta agora, tá?
eu mantenho agora informação sobre o que é que já foi carregado na memória, como é que está a minha memória. E aí, como a memória é menor, eu vou precisar de uma estrutura de dados menor do que a que eu precisava para manter a tabela de páginas de cada processo. E como a gente só tem uma memória, a gente só precisa de uma estrutura dessa. Deixa eu mostrar um exemplo para ver se fica mais claro para Essa você. é somente para indexar o que está de fato sendo usado na memória, e não alguma coisa que vai estar disponível em algum momento, como no caso da memória virtual. Entendi. No caso aqui, ele vai guardar o que é que está lá. Então, se eu precisar, eu estou rodando o processo 2. Se eu precisar de uma determinada página desse processo, eu vou ter que ler nessa estrutura aqui, cada itemzinho aqui, para ver esse processo 2, a página, sei lá, 100, eu estou precisando da página 100 do processo 2. É ela que está aqui? Não. É ela que está no quadro de página 2? Não. No quadro de 3? Não. No 4. E eu vou precisar ler essa estrutura para ver se essa informação que eu... Alô? Travou, professor. Para traduzir. Oi, então, estão me ouvindo? Pode repetir um pouquinho, porque travou, assim, uns 10 segundos. Eu não entendi a última frase. Quando eu preciso, né, um processo está sendo executado e precisa fazer a tradução do endereço lógico para o endereço físico, o sistema operacional, ele sabe qual é o número do processo e sabe qual é a página que precisa ser lida, né, que precisa ser a página onde está aquele endereço lógico que precisa ser traduzido no endereço físico. E aí, ele vai vendo, vai ler essa estrutura, o SO precisa ler essa estrutura de dados, dessa tabela de páginas invertida, para ver em cada quadro de página, se aquela página daquele processo está ali ou não. É isso que essa estrutura de páginas vai indicar. Então, mais uma vez, a gente precisa muito da ajuda da TLB, né, que é essa cache que fica lá com informações das últimas páginas que foram usadas. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para ver se fica mais claro, tá? Aqui eu tenho a memória principal, certo? E eu preciso traduzir um determinado endereço lógico de um determinado processo para um endereço físico, certo? Então, esse PID aqui é o número do processo que está rodando. A gente sabe qual é o número do processo que está rodando, a SEO sabe qual é o número do processo que está rodando, tá? E aí, a gente tem o endereço lógico, tá? A gente tem o endereço lógico que precisa ser traduzido, certo? A gente tem aqueles bits de deslocamento e o restante é o bit que indica qual é o número da página, né? Vamos supor, 64 bits. Se eu tiver só 12 bits de deslocamento, ainda sobram 52 bits para indicar qual é a página, né? São muitas páginas que são possíveis, né? Como a gente já viu. Então, eu pego esses 52 bits desse número da página aqui e vou ler nessa estrutura de dados que eu falei, dessa tabela de páginas invertida. Essa tabela de páginas invertida, ela vai ter uma entrada para cada quadro de página da memória RAM, certo? Então, se eu tenho na memória RAM 2 elevado a 18, como era no exemplo aqui que a gente viu, se eu tenho 2 elevado a 18 quadros de página, então aqui nessa estrutura minha, dessa tabela invertida de páginas, eu vou ter 2 elevado a 18 entradas. E aí, a solução mais burrinha que usa essa tabela aqui invertida, ela vai ter que ler essa tabela toda, tá? Então, ela vai chegar, vai ler a primeira entrada da tabela. É desse PID aqui? Não, não é. Pula para a próxima. A próxima entrada dessa tabela contém informação sobre páginas desse processo? Não, não é. E assim vai. Quando encontra uma entrada nessa tabela, que é do mesmo processo, verifica se o que é que tem lá, né? Lembrando que aqui é para cada quadro de página, tá? Então, quando eu chego aqui
numa entrada dessa, isso é informação sobre o que está localizado num determinado quadro de página da memória. E aí vamos supor que eu chego lá e tem dizendo que, nesse quadro de página aqui, tem informação sobre esse processo aqui, e é essa página que está, é essa página desse processo. Aí o que é que se faz? Lá nessa tabela de páginas invertida, além dessas informações da página e do PID, o índice dessa tabela aqui é o próprio número do quadro de páginas, certo? Aí lá nessa tabela vai ter qual é o índice ao quadro de página, né? Então eu pego esse índice do quadro de páginas e concateno com deslocamento, e aí eu tenho o meu endereço físico, tá? A ideia é a mesma, só que é invertida, tá? Porque agora eu tenho uma estrutura de dados que diz o que é que tem em cada entrada, em cada quadro de página dessa minha memória principal. E aí eu preciso ler essa tabela, que é essa estrutura, tá? Que vai ter uma entrada para cada quadro de página, para ver se a página que eu quero, do processo específico de interesse para mim, se está lá naquele quadro de página. Se está, aí eu já sei como é que eu converto o endereço lógico para o endereço físico, tá? E o bom disso é que, como eu só tenho uma memória RAM, eu só preciso de uma tabela dessa. Ixi. Sim, professor, estou ouvindo. Hoje o Felipe falou aqui, caiu, achei que fazia tempo que eu não estava Foi Agora há naquela pouco hora caiu, sim. que tinha paralisado o som da senhora. Foi naquela hora que ele escreveu que caiu. Ah, tá. Beleza. Então, essa é a ideia de uma tabela de páginas invertida, tá? A ideia é que a gente agora vai ter uma tabela só, com uma entrada para cada quadro de página da memória, e aí eu estou rodando um determinado processo, com determinado ID de processo, e agora eu preciso converter o endereço lógico no endereço físico, né? Eu uso da mesma forma os bits mais significativos daquele processo para identificar em que página daquele processo está essa informação que eu quero, né, para traduzir, para ver se já está na memória ou não. Vou nessa tabela de páginas invertida, né, um por um aqui, né, até ver se na memória essa página desse processo está lá. Se tiver, eu já faço a conversão do endereço lógico para o endereço físico aqui, concatenando, né, o número do quadro de página com o deslocamento do endereço virtual que eu tinha, tá? E eu só preciso de uma tabela dessa, porque essa tabela é um retrato do que tem na memória física, na memória real do computador. Então, eu não preciso mais de uma tabela dessa para cada processo que eu tiver, como a gente precisava antes com as tabelas de páginas, tá? O que é ruim aqui? O que é ruim aqui é que a gente precisa percorrer essa estrutura aqui todinha até encontrar, né? Se, por exemplo, a página específica, né, que é onde está o endereço que eu quero traduzir, se essa página não está aqui nessa estrutura, quer dizer, ela não está na memória, vai acontecer uma falta de página, essa tabela aqui invertida, ela precisa ser lida por completo para que o SEO perceba, para que o SEO perceba que essa página não está na memória e vai precisar, e ocorrer uma falta de página, e ela vai precisar ser trazida do disco. Então, para melhorar o desempenho dessa aplicação aqui, o que acontece é que essa tabela de páginas, ela é espelhada, ela é espalhada através de uma função hash, certo? Se pegar, por exemplo, o número da página, e você faz uma função hash em cima desse número de página, da página, aí a tabela de página agora fica organizada assim, ó. Você tem uma tabela, né? Ela pode até ter todas as entradas, uma entrada para cada quadro de página da memória, mas em vez de eu precisar ler essa tabela toda, eu vou fazer o seguinte, eu pego, já que é essa página aqui que eu vou precisar, né, esses bits mais significativos aqui, eu pego esse número de página, jogo nessa função hash, e o valor que resulta dessa função hash é que vai ser o índice aqui, tá?
E aí eu entro em uma entrada específica aqui de acordo com essa função hash para poder ver os itens que tem lá. Claro que se houver colisões, a gente vai ter uma lista encadeada aqui das colisões, né? Mas não havendo colisão, a gente vai ter um único elemento aqui, tá? Claro que poderia ser um quadro de página de outro processo, né? Então, essa função hash, na verdade, ela pode, inclusive, já conter o número da página e o número do processo junto, para poder encadear aqui, mas aqui, nessas informações que tem aqui, aí aqui sim eu vou ver qual é o número do processo e qual é o quadro de página e qual é o número da página, por exemplo, para poder confirmar que é aquilo ali, e aí com o número do quadro de página a gente consegue fazer o mapeamento. E aí, se a gente usa essa função hash, a gente não precisa mais ler a tabela toda, né? Porque a gente primeiro vai pegar o número de página, ou o número da página mais o PID, vai jogar nessa função hash para indexar essa tabela, e uma vez indexada, eu só preciso ler a lista dos itens daquele índice específico, onde a minha função hash deu. Então, eu não preciso mais ler. É muito mais rápido encontrar uma falta de página do que antes, tá? Alguém? Oi. No caso, o hash seria para evitar ele fazer a varredura da memória inteira, como falou no slide anterior, para identificar onde é que está a página que você quer, né? Se isso aqui era o próprio número do quadro de página, né? Você tinha que ler isso aqui até encontrar a página, ou se você terminasse e não encontrou, porque não está lá na memória, aí era uma falta de página, né? Agora, com esse esquema aqui, você faz logo o hash, vai direto no índice, né, na entrada da tabela, onde estaria aquela informação. Se ela estiver lá, você aí encontra. Se não estiver... o atraso que teria se tivesse que varrer tudo, né? Exatamente. Isso resolve o problema, né? Se não tiver lá, é uma falta de página. Rapidamente você identifica. No máximo, você vai precisar ler uma lista encadeada aqui com alguns itens que colidiram. Como colisões não são tão comuns, especialmente se você usa o número de página mais o número do processo, fica menos comum ainda, né? Então, você consegue espalhar essa informação aqui nessa tabela e consegue ter um acesso mais direto à informação que você quer, porque você usa esse hash, certo? Então, nesse caso agora, a gente usou, aqui nesse exemplo, só o número de página para esse hash. Esse hash vai dar um índice aqui nessa tabela, que vai levar para uma lista encadeada, né? Ou só de um item, ou de mais itens, ou de nenhum item. E nessa lista vai ter qual é o PID, qual é a página e qual é o quadro de página onde está essa página. E aí, dado que você está procurando uma determinada página, um determinado processo, você vai ler só essa lista encadeada. Se você encontra, vamos supor que esse primeiro item já é ele, se você encontra, você pega o número desse quadro, concatena com o deslocamento desse endereço virtual, e aí você já tem o endereço físico correspondente àquele endereço virtual que você queria converter, certo? Então, isso aqui é uma tabela de páginas invertida. Essa é a tecnologia que está sendo usada hoje em grande parte dos sistemas operacionais, tá? 64 bits de endereçamento. Beleza até aqui, pessoal? Mas aí, professor, só uma dúvida. Isso aí só está sendo utilizado porque os processadores de 64 bits têm mais poder computacional para realizar mais operações por segundo, né? Porque se fosse fazer isso aí com processadores mais antigos, eu acho que ao invés de ganhar tempo, atrasaria, né, a tarefa. Com os mais antigos, de menos bits, aquelas outras soluções que a gente viu, elas eram boas, assim, elas eram viáveis, elas funcionavam bem. Aí, quando essa quantidade de bits aumentou muito, que a tabela de páginas ficou enorme, aqui aquelas soluções que a gente tinha antes, elas passaram a não ser tão boas, sabe? Então, não entendi. Mas assim, é uma coisa que é uma solução assim que só é viável porque o processador é mais rápido também, né? Não somente aquela questão de poder receber mais dados ao mesmo tempo, mas também que assim, eu vejo que existem mais operações para ser realizadas
para que o endereço físico seja localizado, seja Estou acessado. entendendo. Na minha opinião, assim, o processador ele é tão rápido, que eu acho que ele não é o gargalo. Eu acho que nem no passado o processador era o gargalo. Eu acho que o gargalo sempre foi o acesso à memória, nesse caso aqui, sabe? Acesso à memória e acesso a disco. Então, assim, o gargalo aqui é você precisar acessar tantas vezes a memória, né? Tanto aqui quanto lá na tabela de páginas, na tabela de páginas multinível, né? Você precisa acessar a memória muitas vezes. Isso é muito mais lento do que realizar uma operação de CPU, só uma instrução de CPU, entendeu? Sim, Porque até porque a essas memória da tabelas estão CPU na é uma memória memória. muito mais rápida, né? E é menorzinha. Exatamente. Então, assim, antes, quando a tabela de páginas ficava inteira na MMU, tudo em hardware, era uma bala, certo? Eu precisava de poucos acessos à memória, só quando tinha uma falta de página que eu precisava acessar coisas lá na memória, entendeu? Agora, trazer do disco para a memória e tudo mais. Agora, as próprias tabelas ficam na memória, né? Essa tabela invertida fica na memória. Aquelas outras tabelas, quando era multinível, né, naquela outra solução que a gente vinha vendo, parte delas fica na memória. Então, toda vez que eu vou acessar essas informações, é acesso que eu estou fazendo à memória. Isso é lento. Aí, como é que isso foi resolvido, né? Isso é resolvido porque dentro da CPU tem aquela cache, e aquela cache vai manter informações sobre as páginas que foram mais recentemente usadas. Né? Como é que página de que processo, por exemplo, quando isso aqui, né, quando isso aqui for feito, essa informação aqui de página X para quadro Y, isso vai lá para a cache na CPU, é a próxima vez. Entendi. Depois que ele for convertido, que já tiver o endereço físico estabelecido, vai ficar guardado na cache da CPU para que não precise fazer todo o caminho de volta, né, na próxima operação. Exatamente. E aí, como os programas têm a localidade de referência, essa cache é que resolve os problemas de desempenho desse esquema. Mas, assim, quanto maior ficar a memória, nesse caso aqui, como a gente está usando hashing, né? Quanto maior ficar a memória, maior é essa estrutura de dados. Mas como a gente está espalhando as coisas com a função hash, o tempo de acesso se mantém o mesmo, certo? Porque Entendi. eu estou fazendo acesso direto. Como o processador também é rápido poder fazer essa leitura e fazer tudo, acaba sendo irrisório a perda dessa varredura, né? Com certeza. O que impacta aqui é acesso à memória. Tem que botar endereço no barramento, tem que ir para lá, tem que acessar a memória. Isso é muito mais lento se você for comparar com o tempo que a CPU leva para realizar uma instrução, que já está lá nela, entendeu? Então, quanto mais a gente puder reduzir o acesso à memória, melhor. E aí, o que se usa hoje é essa memória associativa, né? Essa cache que fica lá na CPU com as informações que já foram, que a gente já sabe que existe lá, para poder eu não precisar ficar fazendo essa busca na memória todas as vezes que eu precisar converter o endereço lógico no endereço físico. Como a gente tem localidade de referência, muitos endereços lógicos de um programa que está rodando, que vão ser convertidos, eles vão estar na mesma página. Então, já sabendo em que quadro de página está essa página, aqui na CPU, nessa cache, eu já faço a conversão aqui dentro, igual como era antes, na própria MMU, e respondo, sem precisar fazer esses passos aqui que são mais lentos de acesso à memória, certo? Entendi, professor. Então, deixa eu conversar aqui com vocês um pouquinho sobre o que é que vai acontecer daqui para frente. A gente só tem mais 2 assuntos. Deixa eu parar aqui a gravação. Acho que já foi, essa aula é muito densa, é um assunto... Tem bastante conteúdo, tem muita coisa, por exemplo, agora,